Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos ao canal Língua Pátria. Eu sou Diego Abreu e eu sou responsável pelas atividades aqui no canal. No vídeo de hoje, nós vamos dar prosseguimento a uma série de vídeos que tratam sobre a unidade linguística do Brasil. No vídeo anterior, a gente fez uma espécie de uma introdução, um apanhado geral, falando um pouco sobre alguns dados que evidenciam o quão maravilhosa, o quão formidável é a situação de unidade linguística no nosso país. E eu também tentei esboçar para vocês algumas teorias que são apresentadas como tentativas de explicar como que se deu a construção dessa unidade linguística. Neste vídeo de agora, a gente vai começar a contar um pouco da história desse processo de integração linguística do nosso país. Nesse primeiro capítulo, nós vamos abordar o primeiro ciclo, a primeira etapa desse processo de unificação linguística que se deu ainda não em torno da língua portuguesa, que hoje em dia é o nosso código mátrio, mas sim em torno de algumas versões distintas da língua geral de matriz tupi, que já era falada pelos povos tupinambá na costa brasileira antes da chegada dos portugueses e que foi levada para dentro do sertão por alguns grupos que são extremamente importantes na história da construção da nação brasileira, especialmente na região norte do Brasil. Os jesuítas, que estiveram naturalmente em todo o território brasileiro e além, só que tiveram a sua grande colaboração, a sua grande contribuição na disseminação da língua tupi, se dando de maneira mais importante na região norte do Brasil, na antiga província do estado do Grão-Pará e Maranhão, que também abrange o que hoje em dia seria toda a região amazônica. E no sul do Brasil, mais especificamente partindo de São Paulo, a gente também teve a grande contribuição que foi dada pelos bandeirantes que partiram ali da capitania de São Vicente e cruzaram praticamente todo o território brasileiro, especialmente as regiões de Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, se estenderam até os Pampas, subiram todo o Rio São Francisco, o Rio Parnaíba e levaram consigo essa língua indígena de matriz tupi, que foi junto com a língua já falada na costa do Brasil e também com a língua disseminada pelos jesuítas, construindo esse tecido de unidade linguística no Brasil. Então, essa vai ser a primeira etapa, o primeiro capítulo da história que a gente vai contar sobre a unificação linguística do Brasil. Porém, antes da gente iniciar, eu gostaria de pedir a vocês que, caso vocês gostem do conteúdo que eu tento apresentar aqui, caso a proposta do canal lhes seja interessante, que vocês considerem curtir o vídeo, compartilhá-lo, se inscrever aqui no canal. São coisas muito importantes e que ajudam aqui na disseminação da nossa mensagem. Dito isto, feita esta introdução, vamos falar sobre a unidade linguística do Brasil. Muito antes da chegada dos portugueses ao litoral do Brasil, um outro império já ocupava essa região costeira. Esse era o Império Tupi. Os povos tupis, eles gozavam de um maior desenvolvimento cultural do ponto de vista da organização e de domínio de algumas tecnologias, e por conta disso eles lograram sucesso nas batalhas que foram travadas com outros povos indígenas, que na língua tupi eram chamados de tapuias, que significava alguma coisa próxima de estrangeiro. Foi o que aconteceu, por exemplo, no embate que ocorreu entre os tupis e os índios cariris, os tapuias cariris, no litoral do Nordeste brasileiro, e que ocasionou a expulsão destes, dos cariris, para a região do semiárido, do sertão nordestino brasileiro. Com o domínio dos povos tupis da região litorânea do Brasil e também do vale de alguns rios importantes, como o Rio Amazonas e o Rio Paraná, os tupis eles lograram estabelecer uma situação de virtual unidade linguística nesse território que era controlado pelos índios de cultura, assim digamos, tupi.
A língua que era utilizada como uma espécie de uma interlíngua, né? Uma língua de contato, uma língua franca, e que permitia que as diferentes tribos, cada uma delas falantes de línguas às vezes similares, às vezes diferentes, que cada uma dessas tribos pudessem se comunicar, que pudessem dialogar, era uma língua que ficou conhecida como língua tupinambá. E os povos que falavam essa língua e que eram povos de cultura tupi, também ali por uma espécie de uma osmose, acabaram ficando conhecidos também como os povos tupinambá. Quando os portugueses chegaram no Brasil, eles se depararam com essa situação relativamente inusitada de uma certa unidade linguística em torno de toda a costa brasileira e também ali na boca e no vale desses grandes rios. Os portugueses, muito inteligentes, muito astutos, eles perceberam que a tentativa de impor a língua portuguesa sobre essa língua franca que já era falada pelos índios de cultura tupi seria uma tentativa fracassada. Primeiro porque a língua portuguesa teria grande dificuldade de nomear, de conseguir designar os objetos, os animais, as coisas, os entes, os elementos culturais que eram característicos daqueles povos e que já tinham a sua nomeação estabelecida nessa língua tupinambá. Ademais, os portugueses eles chegaram em número muito diminuto, então seria um trabalho hercúleo eles conseguirem impor a sua própria língua, a língua do conquistador, sobre os povos conquistados. Sem contar que não faria muito sentido, pensando por uma perspectiva mais pragmática, você tentar impor com as dificuldades de logística, de trânsito, as dificuldades ali de sobrevivência que você tinha naquele ambiente rudimentar, você tentar impor uma outra língua para um conjunto tão amplo de índios, né, de habitantes ali que já estavam acostumados com a língua tupinambá. Isso daí seria um esforço que teria uma grande chance de ser fracassado. Então os portugueses fizeram uma espécie de uma colonização linguística às avessas, porque em vez de eles imporem a língua do colonizador inicialmente aos índios com os quais eles dialogaram num primeiro momento, foram os portugueses que aprenderam a língua tupinambá, essa espécie dessa língua geral indígena que era falada na costa brasileira e no Vale dos Grandes Rios. E, através desse aprendizado, os portugueses conseguiram uma série de vantagens, pois no primeiro momento a colonização da América Portuguesa ainda não estava consolidada. Então os portugueses disputaram o território brasileiro com outras nações coloniais, sendo talvez o caso mais significativo, nesse primeiro momento, a França, que chegou a estabelecer algumas colônias no Rio de Janeiro e no Maranhão. Existe uma série de trabalhos historiográficos que, em alguma medida, argumentam que foi a posse da língua já falada pelos indígenas que permitiu, em vários momentos, que os portugueses levassem vantagem militar sobre os seus antagonistas franceses, especialmente porque permitiu que os portugueses se aliassem com os índios tupi, que eram, dentre as diferentes nações, os diferentes povos indígenas que já habitavam a costa brasileira, eram os povos mais desenvolvidos. Então, por exemplo, no caso do embate que ocorreu entre os franceses e os portugueses no Rio de Janeiro, os portugueses eles se aliaram aos tupis, enquanto os franceses se aliaram aos tamoios, que eram índios muito bravos, muito aguerridos, mas que não tinham o mesmo nível de desenvolvimento e de conhecimento e de capacidade de interlocução, justamente por conta dessa unificação linguística, né, em torno do tupinambá, que os índios tupis tinham. Foi naturalmente essa aliança entre os portugueses e a tribo indígena, o povo indígena mais desenvolvido, os tupis, que permitiu que eles levassem vantagem nos seus embates com os franceses e com outros povos também que tentaram vir aqui colonizar o Brasil. Por mais irônico que possa parecer à primeira vista, os grandes responsáveis pela disseminação, pelo alastramento da língua tupi para dentro do sertão brasileiro, na verdade não foram os índios tupinambás que já habitavam ali a costa brasileira, mas foram sim os portugueses, que utilizaram essa língua como um instrumento no seu avanço para dentro do território brasileiro e também como um instrumento de colonização de outros índios.
A primeira etapa desse processo de disseminação da língua tupi pelas mãos e pela boca dos portugueses se deu com a abertura de algumas feitorias em certas regiões que não tinham uma forte presença, uma grande presença demográfica dos índios tupis. Naturalmente, quando os portugueses abriam essas empresas comerciais, essas feitorias, eles precisavam de uma língua ali com a qual eles poderiam se comunicar com os índios tupis que lá habitavam e também com índios de outras etnias, de outras nações, outros povos indígenas. E, naturalmente, a língua tupinambá, que era a língua que estava mais disponível, que era uma língua mais acessível, tanto aos portugueses quanto aos índios, foi utilizada como língua de escolha para esse mister, para esse objetivo de estabelecerem uma ponte de comunicação. Contudo, a grande contribuição dada pelos portugueses na disseminação da língua tupi se deu através do empreendimento de catequese, de cristianização, que foi levado a cabo pelos jesuítas no norte do Brasil. Naturalmente, os jesuítas não estiveram apenas no norte do Brasil, mas a importância, a centralidade do papel deles na disseminação linguística se faz mais relevante, se faz mais patente no norte do nosso país. Como eu já falei no início do vídeo, uma série de etnias, de povos indígenas que não foram assimilados pela cultura tupi foram expulsos do litoral brasileiro por esses povos de cultura tupi. Um exemplo, que foi o exemplo que eu dei, foi o exemplo dos índios cariris, que foram expulsos do litoral nordestino e foram se abrigar no sertão, ali à beira de alguns rios sazonais que, ao longo ali de algumas épocas do ano, eles conseguem inundar certas regiões do semiárido nordestino. Pois bem, a grande massa humana que os jesuítas buscavam encontrar e buscavam cristianizar eram justamente esses índios tapuia, né, que é um termo utilizado para poder designar todos os índios não tupis pelos tupis, esses índios tapuias que foram expulsos ali das regiões estratégicas e foram se abrigar no semiárido nordestino, na chamada região dos Cocais, que é uma região de transição ali entre a Caatinga, o Cerrado e a região amazônica, que fica ali entre os estados do Piauí e do Maranhão, e em algumas partes da Amazônia e do Cerrado. O empreendimento jesuítico no norte do Brasil ele foi se iniciar em meados do século XVII, mas ele tem a sua data oficiosa de início o ano de 1653, quando se deu a vinda do padre Antônio Vieira para a região, e ele foi o grande elaborador do projeto de catequização, de cristianização dos índios tapuias que habitavam ali a região. Como que se dava esse processo de catequese? Formavam-se comunidades, chamadas missões, as comunidades de missões jesuíticas, em que era ensinada a doutrina e a fé católica para aqueles indígenas. Para que esse empreendimento ele tivesse sucesso, era necessário que houvesse uma língua que permitisse que esses indígenas assimilassem toda a doutrina, toda a mensagem religiosa que era apresentada pelos jesuítas. Então, naturalmente, teria que ser uma língua que fosse apreensível pelos indígenas, que eles pudessem aprender, e também teria que ser uma língua que fosse dominada pelos padres que iriam transmitir a mensagem. E a língua que foi escolhida para tal missão foi justamente uma espécie de uma versão abstrata e sistematizada à luz da estrutura latina da língua tupinambá, que era essa língua franca que já era utilizada como meio de comunicação, como interlíngua na costa brasileira. E como que se dava esse processo de catequese dos tapuias, esse processo de formação dessas comunidades? Em primeiro lugar, os jesuítas eles se estabeleciam na localidade, eles buscavam alguns membros das diferentes tribos, dos diferentes povos tapuias, e eles os ensinavam esse idioma, que ficou conhecido como Nhengatu, que seria língua errada, língua impura, justamente por ter sido uma versão
que foi modificada pelos jesuítas, né, do Tupinambá da costa brasileira, e que foi aprendida como uma espécie de uma segunda língua pelos tapuias, né? Então, a gente, quando aprende, por exemplo, um idioma estrangeiro, aprende a falar inglês, a gente não fala naturalmente com a mesma proficiência que um falante nativo, né? A gente tem certos capoeiros, a gente tem o nosso sotaque, e isso, para algumas pessoas, pode soar como se fosse uma versão errada da língua que está sendo falada. Foi por conta disso que essa língua ela se convencionou como Nhengatu, como língua errada. Pois bem, os jesuítas, eles em alguma medida cooptavam, né, ali um membro da tribo e o transformavam numa espécie de um embaixador. Lhe ensinavam o Nhengatu e esse membro da tribo ele ficava responsável por, em alguma medida, cooptar os demais membros dessa tribo para poderem viver naquela comunidade. A partir do momento em que você tinha uma quantidade de indígenas ali naquela comunidade, os jesuítas preparavam ali um material de catequese nessa língua comum, no Nhengatu. E a partir desse material de catequese também era ensinada essa língua, que era uma língua que era muito mais apreensível, né, muito mais fácil de ser entendida pelos tapuias do que seria, por exemplo, o latim ou a língua portuguesa. E, finalmente, depois que você tinha aquela comunidade montada, se estabelecia a comunicação entre os padres jesuítas e entre os tapuias através dessa língua franca indígena, através do Nhengatu. Do ponto de vista da disseminação da língua tupi, né, dessa língua de matriz tupi, pelo território do norte brasileiro, mais especificamente pelo território da Amazônia, os jesuítas foram extremamente bem-sucedidos, sendo possível hoje em dia se encontrar vestígios desse Nhengatu em regiões que se estendem para além das fronteiras brasileiras, que vão naturalmente ali abarcando toda a região fronteiriça ali dos estados do Amazonas, do estado do Acre, do estado de Rondônia, ali na fronteira com a Bolívia, com o Peru, com a Colômbia, e que se estendem até a região dos Andes. Então, houve efetivamente um grandioso processo de disseminação do Nhengatu por essa atividade, por esse empreendimento cristianizador dos padres jesuítas. E, naturalmente, nós devemos muito a esse trabalho o processo de expansão das fronteiras da América Portuguesa, que foi culminar também, naturalmente, na expansão das fronteiras do Brasil, pois esse trabalho que foi implementado pelos jesuítas, né, de tupinização dos índios tapuias, no certo sentido, né, de assimilação da cultura tupi pelos índios tapuias, esse trabalho que foi levado adiante pelos jesuítas, ele, em alguma medida, fez com que todos os povos que ali habitavam fossem unificados em torno de uma mesma língua, o que facilitou posteriormente o processo de unificação linguística desses povos em torno da língua portuguesa. Contudo, apesar de os tapuias eles terem assimilado o Nhengatu, né, essa língua franca de origem tupi, existe ainda vestígios da presença da língua anterior ou das diferentes línguas anteriores faladas pelos tapuias, que são unificadas em torno de uma protolíngua, né, uma língua que a gente não tem nenhuma prova verídica, material de que ela existe, mas que a gente sabe que ela existiu, porque a gente consegue indiretamente observar vestígios dessa língua em outras línguas. Então, essa protolíngua dos tapuias, que é chamada de língua macro-G, ou tronco linguístico macro-G, é possível se observar vestígios dessa protolíngua ainda não apenas no Nhengatu, que era falado na época, mas especialmente no português, ou em certas variedades, em certas variedades da oralidade faladas nessa região de maior presença tapuia. A gente consegue observar, por exemplo, quando a gente olha para o sotaque característico da região do Nordeste, do Norte do Brasil, especificamente a forma como a vogal O e a vogal E, essas duas vogais são pronunciadas, e a gente consegue perceber que nessas regiões elas tendem a ser pronunciadas com um som mais aberto,
Então a gente vê, por exemplo, no sotaque de algumas regiões do Nordeste brasileiro, em vez de se falar, por exemplo, verdade, né, que seria a pronúncia característica do Sul, se fala verdade. É o som do E mais aberto, né, como se tivesse ali um acento agudo. E a mesma coisa acontece com o som do O. Se fala aquele O mais aberto e se abre o som dele em algumas palavras que normalmente no sul do Brasil são pronunciadas com som fechado, tipo homem, homem, você tem aquele som mais aberto. Pois bem, isso é um vestígio, isso é uma herança da língua tapuia, dessa protolíngua macro-G. E que prova nós temos de que efetivamente existe aí uma conexão? A prova que nós temos é a topografia, a presença da língua macro-G na topografia, especialmente da região nordeste brasileira, em que você vê uma série de nomes e que existe o predomínio desse tipo de som, o som do O e o som do E. Então aqui você tem uma infinidade de exemplos. A gente pode pegar, por exemplo, sei lá, Cabrobró, Codó, tem um bairro lá de Campina Grande, Bodocongó, tem Moxotó, o sertão do Moxotó, Catolé, enfim, Jaicó. Você tem uma infinidade de nomes de lugares, de cidades, de rios, de vales, de acidentes geográficos que foram nomeados ancestralmente pelos tapuias e que tem ainda a presença dessas marcas linguísticas que podem ser observadas hoje em dia na forma de falar, né, nas variações de oralidade dessas regiões, mais especificamente da região Nordeste e da região Norte brasileira. Então, apesar de a tupinização linguística dessas regiões ter sido muito bem sucedida, a presença dessa antiga, dessa ancestral língua tapuia ainda se faz notável na fala dos brasileiros do Norte e do Nordeste. Enquanto no Norte do Brasil os jesuítas foram a grande instituição responsável pela disseminação da língua geral tupi para as populações não falantes dessa língua, né, para fundamentalmente os tapuias, no Sul um outro grupo tão importante quanto os jesuítas no processo de construção da nacionalidade brasileira foi responsável por esse trabalho de expansão, né, por esse trabalho de dilatação das fronteiras linguísticas da língua geral tupi no Brasil. Esse grupo são os bandeirantes. A língua geral tupi, ela floresceu no seio dos bandeirantes através do processo do cunhadismo. Fundamentalmente, aqui de uma maneira bem simplificadora, o cunhadismo ele consistia em casamentos arranjados entre portugueses e índias e que traziam benefícios mútuos, tanto para os portugueses, né, que conseguiam aumentar a presença de crianças mestiças, mas que tinham um vínculo com a coroa portuguesa no território colonizado, e também para os tupis, que aumentavam o número de pessoas que eram abrangidas ali pela sua cultura e que também tinham laços ali, né, vínculos de lealdade para com o chefe tupi daquela respectiva tribo. Pois bem, formava-se uma família com uma indígena e com um português, e esse português, de modo geral, né, via de regra, trabalhava como um viajante, ele era um aventureiro, ele era um cacheiro, ele era um tropeiro, alguma coisa do tipo. E as crianças que nasciam daquele casamento, daquela relação, elas eram criadas pela mãe. E a mãe, naturalmente, lhes educava com a sua língua nativa, que era, na grande maioria dos casos, essa língua de matriz tupi, essa língua geral. Então, esses mamelucos, né, essas crianças mestiças, que eram provenientes do encontro carnal entre o português e a Índia, eles eram criados tendo a sua língua nativa, a sua língua materna, essa língua geral de matriz tupi. O que acontecia é que esses mamelucos, eles, em um determinado momento da nossa história, eles começaram a adentrar o sertão brasileiro, fundamentalmente na busca de pedras preciosas, de ouro, de diamantes, e também em outros momentos foram por conta da necessidade de se combater invasões estrangeiras e também por conta da necessidade de se capturar fundamentalmente índios para serem escravizados.
Aqui eu acho que vale um parênteses, por quê? Porque de modo geral, infelizmente hoje em dia isso é uma coisa muito comum, há uma espécie de uma difamação do legado dos bandeirantes baseado no fato de que supostamente eles seriam escravizadores de índio. É preciso salientar que grande parte dos índios que eram descidos, né, pelos bandeirantes, que eram trazidos do sertão para o litoral, na verdade não eram capturados pelos bandeirantes, mas eram comprados de outras tribos indígenas que já os haviam capturado. Então você tinha lá duas tribos indígenas que eram inimigas, que eram rivais numa determinada região do sertão brasileiro, havia uma guerra ali, havia uma espécie de um confronto, haviam alguns inimigos que eram capturados pela tribo vitoriosa e esses índios eram vendidos para os bandeirantes. Então, se quiser fazer uma espécie de uma revisão, um revisionismo moralista da história brasileira, no mínimo para a gente poder ser minimamente coerente, ter-se-ia que se fazer uma condenação dos bandeirantes, mas também ter-se-ia que fazer uma condenação dos próprios indígenas, porque eles também, em alguma medida, eram responsáveis aí por esse empreendimento escravista. Pois bem, fechando aqui o parênteses, vamos continuar. Os bandeirantes, de modo geral, eles utilizavam nas suas campanhas, nas suas bandeiras, essa língua de matriz tupi, que tem algumas diferenças em relação tanto ao tupinambá, que era falado na costa, quanto ao nhengatu, que era falado no norte. Tanto é que ela se convencionou chamar de abanhenga, né, que seria a língua geral paulista. Eles utilizavam esse abanhenga, essa língua tupi, nas suas bandeiras. Por quê? Porque a grande maioria dos bandeirantes, né, desses mamelucos, eles eram falantes nativos dessa língua tupi, os próprios índios tupis também a falavam, e para os índios não tupis, para os tapuias, era uma língua que era muito mais fácil de ser apreendida do que o português, por exemplo. Então era uma língua muito mais natural para esses indígenas, mesmo que eles não fossem tupis. O que acontece é o seguinte: os bandeirantes, eles caminharam, eles percorreram basicamente todo o território nacional e eles levaram consigo essa língua, esse abanhenga, essa língua de matriz tupi. Apesar de a língua tupi, ela hoje em dia não ser mais falada como uma língua unificadora do nosso país, mas nós ainda conseguimos encontrar uma série de vestígios, uma série de marcas da presença dessa língua no nosso português, no português do Brasil. Um desses vestígios de natureza fonológica é o som característico do R, que é falado em algumas regiões do Brasil, como por exemplo o interior de São Paulo, Minas Gerais, até no Rio Grande do Sul, Paraná, enfim, em todo esse sertão sul do Brasil, esse R que é chamado de R retroflexo, né? Que é aquele som característico que as pessoas chamam de R caipira, porta, torta, esse R, parece o R do inglês. Esse é um vestígio, essa é uma marca da presença da língua bandeirante no nosso português brasileiro. Existe uma outra marca, que é uma marca mais localizada, na oralidade específica de Cuiabá e de algumas regiões ali no entorno de Cuiabá, que é o som do tchê, tchê. Que se fala, por exemplo, a palavra cachorro, se pronuncia como se fosse cachorro. Eu pessoalmente não conheço tão a fundo aí essa variação linguística, né, para dizer se é uma variação comum a todos os falantes de Cuiabá, mas eu já conheci pessoalmente algumas pessoas que não são de Cuiabá, mas são de cidades próximas e que elas pronunciam esse som com essa variação, né? Em vez de falar cachorro, falar cachorro. E talvez a presença, o vestígio mais facilmente identificável da língua dos bandeirantes paulistas é na nossa topografia, né? Esse vestígio é um vestígio muito evidente no nome das nossas cidades, dos rios, dos acidentes geográficos. Então você tem uma infinidade de cidades que contam com aqueles sufixos e prefixos que são ultra característicos das diferentes versões da língua geral tupi, como por exemplo o prefixo Ita, né, que significa pedra, Itaboraí, Itabapuã, né, enfim, são uma infinidade de cidades, Itaquaquecetuba. Tem também o prefixo Pira, que significa peixe, tem Pirapora, Piraporanga, Pirassununga, enfim, você tem uma infinidade de cidades com esses nomes de origem tupi. Ainda que a língua falada pelos jesuítas, pelos bandeirantes e pelos tupinambás não tenha sido a língua portuguesa, o processo de disseminação das diferentes versões
das línguas francas tupi ser tão adentro no Brasil foi absolutamente fundamental para o posterior processo de unificação linguística do nosso país em torno da língua portuguesa. Em primeiro lugar, porque esse processo de disseminação das línguas tupis, ele em alguma medida acabou com a situação de fragmentação linguística que acontecia em algumas regiões, né, em que você tinha diferentes aldeias tapuias, e ali cada uma falava uma língua diferente, às vezes essas regiões não conseguiam se comunicar, então você teve ali um grande processo de homogeneização linguística que é importante para a construção de qualquer nação. Ademais, os jesuítas e os bandeirantes, eles apesar de falarem majoritariamente nas suas comunidades essas línguas tupi, eles também eram falantes de língua portuguesa, na grande maioria dos casos. Então eles também levaram consigo a língua portuguesa. Isso foi importante porque no momento em que houve um esforço para se impor a língua portuguesa, essa língua já não era mais uma língua desconhecida, nem dos tupis, nem dos tapuias, nem dos mamelucos que habitavam o sertão brasileiro. Já era uma língua familiar e era uma língua também que carregava um grande prestígio, não apenas por ser a língua da coroa, mas também por ser a língua que foi trazida pelos bandeirantes e pelos padres jesuítas. Com o empreendimento mineiro, que começou a ganhar fôlego no século XVIII, com a chegada de contingentes cada vez maiores de portugueses para o nosso país na corrida do ouro, e também com a vinda do Marquês de Pombal para o Brasil, houve esse esforço de imposição da língua portuguesa sobre a língua tupi, que aos poucos foi cedendo o seu lugar como língua unificadora do nosso país. Mas esse é papo para um próximo episódio, para o episódio número 3 aqui da nossa série sobre a unidade linguística do Brasil. Peço novamente a vocês, caso vocês gostem do conteúdo que eu estou tentando apresentar aqui para vocês, vocês curtam o vídeo, compartilhem com seus colegas, com seus amigos, com a família e também considerem naturalmente se inscrever aqui no canal. Como eu sempre gosto de encerrar os vídeos aqui no canal, acima de tudo, viva o nosso lindo e maravilhoso Brasil!